Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Como é que está sendo a semana? Aleluia. Glória a Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Creio que Ele já está abençoando. E hoje estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Você que está no seu lar, Deus possa abençoar essa noite em nome de Jesus. Quero já convidar você para se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir tua Bíblia em Romanos, no capítulo 11. Faz tempo que eu não leio essa palavra, eu gosto muito dela, que nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Romanos 11, versículo 33 e diante, nós vamos estar lendo. Louvado seja o nome do Senhor. É um hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é por Ele, amados. Eu e você estamos aqui nessa noite, é por Ele. E o Senhor me amou, Ele te amou. E nessa noite você pode estar aqui com seus braços levantados em gratidão ao nome do Senhor, porque você ainda está vivo, você ainda respira. O fôlego de vida ainda está dentro do seu corpo. O Espírito está dentro de você. Enquanto Ele estiver, nós vamos louvar esse nosso Deus poderoso. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você tiver uma palavra de gratidão, uma palavra de adoração nesse momento, fale com Deus. Vamos louvar, vamos adorar o nome dEle com a nossa oração nesse instante. Senhor, Paizinho querido, Paizinho poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque Tu és poderoso, Tu és bom. Queremos te agradecer porque estamos aqui nessa noite com saúde, podendo andar, podendo cantar louvores ao Teu nome, exaltar a Tua soberania, Pai. Queremos te agradecer porque ainda o Senhor nos permitiu estar aqui nessa terra. E enquanto nós estivermos aqui, enquanto houver fôlego de vida em nós, nós queremos te adorar, porque o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor, Senhor, damos graças a Ti por tudo, Pai. Queremos Te louvar, meu Paizinho querido, que nessa noite nós possamos Te adorar com os nossos louvores, Senhor Jesus, com o nosso entendimento, com o aprender da Tua palavra, que nessa noite o Senhor possa abençoar, curar, libertar e transformar vidas, pelo poder do nome de Jesus. Queremos a Tua presença neste lugar, Senhor, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esse louvor, querido, que nós vamos estar louvando, adorando a Deus, Ele diz que eu quero, é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar de você. Nós queremos Deus, nós queremos Jesus, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Deus, diga assim.
nosso Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja o cerne da nossa vida. Que Deus seja o centro, que tudo que a gente fizer seja por Ele. Que cada decisão tomada seja mediante a aprovação do nosso Pai. Que quando nós tomamos as decisões segundo a vontade de Deus, nós prosperamos. Nós andamos em obediência na presença do Senhor, e o Senhor faz com que tudo vá bem. Em nome do Senhor, tudo é por Ele, amados, porque nós cremos num Deus tão grande, num Deus tão poderoso, que não há nada maior do que o nosso Deus. Não há Deus tão grande, tão poderoso como o nosso Deus, pois só Ele é Deus no céu e na terra, o Deus que eu e você servimos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de cada um que está aqui nessa noite. Vamos dizer então, vamos proferir essas palavras, dizer: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Tu és poderoso, Pai. Não há Deus maior. Aleluia, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos uma vez. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor.
Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por ter pensado em cada detalhe, Senhor, para que hoje todos os nossos irmãos pudéssemos estar na Tua presença, para que nós pudéssemos adorar o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, Pai. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você está feliz? Glória a Deus. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, meu lindo país. Aleluia. Jesus vem. Glória a Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome dele, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pai, nós te adoramos, Senhor. Estamos diante da tua palavra, viva, eficaz e penetrante, Senhor. Pai amado, por isso nós queremos te pedir: venha falar conosco, venha tocar as nossas vidas, venha revelar, Senhor, aos nossos corações o teu querer, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos, do coração aberto, para receber mais de ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estávamos falando sobre o sofrimento e sobre o fim de todas as coisas e como nós devemos estar diante desse fim que se aproxima, desse tempo do fim que estamos vivendo. E falamos semana passada sobre ser criteriosos, estar alerta, ser sóbrios, ser equilibrados e dedicar-se à oração. E exercer o dom que nós recebemos para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. E esse versículo 12 vai continuar falando sobre o sofrimento, e vai falar sobre o sofrimento que para o cristão é algo real, é uma realidade do cristão, não só do cristão, mas uma realidade da vida. Como diz o sábio Valtinho, você dá risada, mas a realidade é essa. E a realidade é essa: a gente vai passar por dor e por sofrimento. E Pedro vai dizer: não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Ele está preparando o povo, está preparando as pessoas que estão com essa carta diante dos seus olhos. Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então o sofrimento não pode ser algo estranho na nossa vida. A provação não pode ser algo considerado como estranho na vida de um cristão. É uma realidade. Alguns vão sofrer mais, outros sofrem menos, mas o sofrimento, como disse aqui, faz parte da vida. A dor é uma dádiva, a dor é uma bênção. Se
sente dor é porque você está vivo. Se você não sentir mais dor, você está morto. Ou se você não sentir mais dor, você vai dar um jeito de morrer, porque você não terá limites. Então a dor nos limita, a dor nos faz ser cuidadosos, a dor nos faz ser preventivos. É interessante, né, que quando começou essa pandemia, primeiro um alarme, aí a gente mudava de opinião sobre isso, cada 2 dias a gente mudava de opinião. Um dia a gente ficava preocupado, outro dia a gente pensava, isso aí é só para enganar o povo. Daí a pouco a gente, peraí, quando a dor vai chegando perto, a gente vai enxergando a realidade de outro modo. Então, a dor vem. A dor, ela está sobre a vida de todo ser humano. Todos nós estamos sujeitos. Mas aqui Pedro está falando assim, ó, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. A provação, irmãos, é como se um professor está dando uma aula, está ensinando uma matéria e no final vai dar uma prova. Essa prova serve para quê? Para saber se o aluno está apto para continuar aprendendo outra matéria, para passar de nível. Não é verdade? Os irmãos que dão aula vão saber falar melhor sobre isso. O aluno vai lá, está estudando determinada matéria, mas ele não foi bem na prova, tirou abaixo da média. Ele não pode ir para a próxima matéria até que esse aluno aprenda de fato a matéria, para ele ir para o próximo nível para continuar aprendendo outras coisas. Não é verdade? E quando a gente pensa nisso do lado da igreja, a gente vai começar a entender porque tem muita gente que patina e não sai do lugar, porque ainda não foi aprovado, não passou naquela prova. Por que tem gente que está sempre lutando a mesma luta, a mesma guerra, a mesma dificuldade? Porque não aprendeu no decorrer da aula a matéria para vencer essa prova, para passar por essa prova. E para passar na prova a gente precisa tirar uma nota acima da média. E às vezes nós vamos ficando para trás. Então Pedro está dizendo assim, ó, vocês não estranhem, não se surpreendam com o fogo que vem para vos provar. Então a provação é algo que nos faz passar de nível, irmãos. Quem já jogou videogame aí, levanta a mão. Quem joga até hoje? Dá uma vergonha na cara. E a gente joga o videogame, no começo é difícil, mas depois que você pega o jeito, daquela fase ali, você passa. Até que você vai para outra fase, daí você morre. Mas daí você volta no começo, aquela primeira fase. Daí aquela primeira fase para você é moleza, porque você já sabe todos os macetes para passar por ela, não é verdade? Aí na próxima fase é difícil, mas você vai perdendo, até que você pega o jeito daquela e passa para a próxima. Assim é a vida. A gente tem que ir pegando o jeito das fases da vida, para que, ainda que você perca na fase mais difícil, quando você voltar nessa, quando você passar por essa de novo, você já está dominando ela. Nós precisamos aprender com os tombos, nós precisamos aprender com as dificuldades, a gente precisa aprender com as lutas, a gente precisa aprender para a gente ir passando de fase. A igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele precisa crescer, ele precisa aumentar, ele precisa se desenvolver. Nós precisamos desenvolver. É igual uma criança, que ela nasce crua. Por isso que quando a gente vem para Jesus, a gente nasceu de novo. E a gente nasce cru. A gente não sabe nada, a gente não sabe falar, a gente não sabe andar, a gente não sabe nada. E a criança, ela vai aprendendo a resmungar, a chorar na hora certa, porque o que ele sabe fazer no momento é chorar. Só que quando a criança é maior, quando ela é muito chorona, incomoda, não incomoda? Quando a criança já está com 8 anos, 7 anos, começa a chorar demais, já começa a dar vontade de tacar na parede. Na idade da igreja já não pode mais chorar tanto, né? A gente vai ficando, aí a gente fala, para de ser chorão, você não pode chorar por tudo.
incomoda. Aí quando a gente pensa na realidade, trazendo isso para a igreja, irmãos, a igreja precisa crescer mais, porque tem bastante gente chorona aí, né? Que vai chorando por tudo, que vai reclamando por tudo, que vai desanimando por tudo. E a gente às vezes acaba também sendo assim. Por quê? Porque a gente não está seguindo as fases, a gente não está evoluindo. A gente precisa crescer, a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. Porque quando Pedro está dizendo isso para a igreja, vocês não se surpreendam, porque vocês vão passar por provações, mas a provação vai gerar algo em vocês que vocês vão ficar mais fortes. Uma pessoa que lida com um problema uma vez e ela vence ele, quando surgir esse problema de novo, fica mais fácil de resolver, você já sabe o caminho que toma. Mas se a gente não aprende com o problema, a gente nunca resolve o problema, a gente vai ficar sempre naquele mesmo mundo, sofrendo sempre com a mesma dor, sofrendo sempre com a mesma dificuldade, sofrendo sempre com o mesmo problema. A criança, ela aprende, ela evolui assim, andando de bicicleta. Esse dia eu fui dar uma volta de bicicleta com o Caleb e falei, louco quando você cair no tombo, Caleb. E ele caiu. Deus cumpriu o desejo do meu coração. Porque a criança melhora quando ela cai, levanta e segue adiante. Mas se nós estamos na vida e a vida nos derruba, a gente cai e levanta e desiste, em vez de tentar de novo, aí nós estamos continuando com o mesmo problema. Então, a aprovação que veio sobre nós não fez gerar em nós algo que deveria gerar. Então, a prova é para nós sermos aprovados. A prova é para nós passarmos por ela, não viver nela. Né? Aqui a gente não tem muito costume, mas tem lugares que a gente vai e você pergunta para os irmãos, pai, senhor irmão, como é que você está? Estou na prova. Que prova é essa que nunca acaba? Outros falam assim, pai, senhor irmão, como é que você está? Estou no vale. Mas sai desse vale, ele vai esperar inundar e morrer afogado, miserável. Por quê? Que está sempre na prova, está sempre no vale. Porque não aprende com a prova, não aprende com o vale, não muda. O sofrimento, a dor, a luta, tudo que o ser humano passa serve de aprendizado. Sabe por que a gente tem que passar pela prova? Porque a gente às vezes não aprende uma prova que a gente vê na vida do outro. Se a gente aprendesse com o erro dos outros, a gente não errava também. Se a gente começasse a olhar para os homens da Bíblia, o que eles fizeram e por que eles passaram por determinadas coisas, a gente não ia cair nos mesmos erros que eles caíram. Você está entendendo? Porque a aprovação também, irmãos, tem a aprovação que Deus faz com que nós passemos, sim, mas tem provas que vêm sobre a nossa vida, vales e desertos, que nós é que entramos nele por conta. Porque erramos, porque falhamos. Aí, o pior de passar pela prova, não tem coisa que dá mais agonia num aluno, é prova. No nosso tempo tinha aquele cheiro, como é que era o cheiro das provas, como é que era? Esse negócio mesmo, pedia, né? Aquilo lá era cheiro de tormento para mim. Quando eu chegava na escola e sentia aquele cheiro, aquilo meu coração disparava de um jeito, eu ficava com vontade de ir para casa. Não estudava nada, ia na escola para comer merenda e jogar bola só. Aí quando chegava aquele cheiro, eu falava, hoje tem prova, hoje Jesus tem misericórdia. E não adianta orar, irmão, porque se você não estudou, o Espírito Santo só faz lembrar o que você aprendeu. O que você não aprendeu não vai fazer lembrar, né? Aquilo dava um desespero. E prova na vida da gente hoje também dá desespero. Mas o que a gente precisa fazer? Olha o que Pedro fala, mas alegres, à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. A prova que nós passamos hoje é por causa de uma recompensa futura. E você sabe que o cristão tem facilidade de passar pela dor, pela luta com alegria, é porque ele está com os olhos no alvo que ele vai alcançar.
se ele passar na prova. Nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, permanecer de pé na prova precisa ser alegria. Você precisa permanecer alegre. Porque quando nós passamos pela prova, nós estamos sendo co-participantes do sofrimento de Cristo. Porque Cristo sofreu, nós também sofreremos. Cristo sofreu, nós também vamos sofrer. Aí no versículo 14 vai dizer assim, ó: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia. O Espírito de Cristo, o Espírito da glória repousa sobre você. Então quando uma pessoa te insulta por causa do Evangelho de Cristo, você pode ser feliz, porque o Espírito repousa sobre você. O Espírito repousa sobre você. Por quê? Porque o inimigo não gosta de quem está cheio do Espírito Santo. O inimigo vai atacar quem dá fruto. Você já viu alguém tacando pedra numa árvore que não tem uma fruta nela? Mas quando tem fruta, sempre vai ter uma mulher lá embaixo tacando pedra, tacando outra fruta. Por quê? Para derrubar as frutas que tem nela para ele comer. Então, irmãos, as pedradas da vida, as lutas da vida, se é por causa do Evangelho, nós precisamos exultar e estar alegre. Mas também, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, ou como quem se intromete em negócio alheio. Então o sofrimento nosso é dali para trás, é dessa parte para trás. Não pode ser por ser ladrão, por ser criminoso, por se intrometer no negócio alheio. Se intrometer nos negócios dos outros, roubar, pegar o que é dos outros, matar. Aí você fala, não, mas eu não faço. Às vezes a gente faz com palavras, às vezes a gente faz, às vezes a gente cobiça o que é dos outros, às vezes a gente tem inveja do que é dos outros, e às vezes a gente se intromete nos negócios dos outros. E se intrometer no que é dos outros é problema. Não é verdade? Você já deve ter tido algum amigo que tinha problema com a namorada ou com a esposa. Ou você já conheceu alguém que tinha e que viu um fazendo uma coisa, e esse alguém que viu fazendo uma coisa foi lá e contou para o outro. Daí os dois se separam. E você é o fofoqueiro que contou porque estava pensando no bem do amigo. Dali uma semana os dois voltam e os dois viram a cara para você. Isso é se intrometer no negócio ali, irmãos. É arrumar para a cabeça. Ó, problema de vocês. Se mantenha o quanto quiser, mas se afaste de mim. Porque a gente às vezes vê e pensa em ajudar, e a gente pensa em ajudar e a gente acaba se intrometendo. Quando você se intromete, você passa por ruim. E isso gera problema. Daí a gente vai falar, eu estou sendo perseguido. Tá nada, você se intrometeu na vida dos outros. Agora as pessoas estão contra mim. Não, você que se intrometeu na briga dos outros. Então nós não podemos sofrer por causa disso. Agora, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Sofrer como cristão, sofrer por causa do nome de Cristo. Não devemos nos envergonhar, mas devemos glorificar por causa desse nome. Porque, irmãos, sofrer por causa do nome de Cristo é raro de acontecer, mas às vezes acontece, não é verdade? E o Pedro que está falando isso, ele saiu da cadeia por causa do nome de Cristo, e ele saiu feliz e contente. Por isso ele está falando, alegre-se por vocês serem co-participantes ou participantes do sofrimento de Cristo. Eles saíram alegres da cadeia, por quê? Porque eles foram dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Sofrer por causa do nome de Cristo. Eles foram presos porque eles estavam pregando o Evangelho. Eles foram perseguidos porque estavam pregando o Evangelho. Eles foram atacados porque estavam pregando o Evangelho. Então, eles saíram de lá felizes.
É como Paulo e Silas, que estavam presos por causa do Evangelho, e lá na cadeia eles adoravam ao Senhor, eles cantavam louvores ao Senhor. Então, irmãos, a alegria de sofrer por causa do nome de Cristo precisa estar na nossa vida. Mas sofrer por causa do nome de Cristo. Bendito é o teu nome. Versículo 17: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É interessante isso aqui, porque é uma pergunta. É uma pergunta. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É interessante, irmãos, porque essa pergunta parece contraditória, porque começa conosco, o julgamento começa conosco, o juízo. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, o julgamento começa conosco, obedecendo ao Evangelho. Mesmo obedecendo ao Evangelho, o julgamento vem sobre nós. O juízo começa pela casa de Deus. Por quê? Porque nós recebemos algo que o mundo não recebeu ainda. Nós recebemos a revelação de Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Nós recebemos algo sobre nós que o mundo ainda não recebeu. Então, se começa primeiro por nós, por quê? Porque nós temos o que os outros não têm. E o que nós temos? É o Evangelho de Jesus Cristo. Parece contraditório, por quê? Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E Pedro está se colocando ali numa posição de alguém igual a todos os outros os quais ele estava escrevendo. O julgamento começa pela casa de Deus, por nós, pela igreja. Irmãos, e nós lemos uma palavra na ceia que diz assim, que nós somos julgados, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos ler lá. 11, versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Está vendo aonde começa o juízo? Casa de Deus. Mas não é o juízo que te condena. Não é esse juízo que te condena. Olha que interessante, irmãos. A palavra da ceia nos manda examinar a nós mesmos. Porque se nós temos o cuidado de examinar a nós mesmos, não recebemos juízo. Se nós examinar a nossa vida de acordo com o Evangelho de Jesus, nós não vamos receber juízo. Por quê? Porque nós estamos vivendo de acordo com o Evangelho. Mas daí, se nós não cuidamos e não examinamos a nós mesmos, mas quando, porém, nós somos disciplinados, somos julgados, disciplinados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, quer dizer, o julgamento começa pela casa de Deus, mas não é o julgamento que te condena. Está entendendo? Que tipo de juízo que começa pela casa de Deus é o juízo que te disciplina. Quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados. Então Deus olha para mim e vê meu erro. E como que nós somos julgados e disciplinados? Pela palavra de Deus. Eu cometi o erro de não me examinar a mim mesmo, mas Deus está me examinando. Você está entendendo como funciona? Eu cometi o erro de não examinar a mim mesmo,
de acordo com o Evangelho de Jesus, mas Deus está me examinando. E em me examinando, Ele me julga. Eu sou julgado. E quando eu sou julgado, vem sobre mim o que? A disciplina. E a disciplina faz com que eu me volte para o Senhor. Por que eu me volto para o Senhor quando disciplinado? Para eu não ser condenado com o mundo. É para isso que precisa começar o juízo pela casa de Deus. Nós não podemos ser condenados pelo mundo. Então o juízo começa pela casa de Deus, justamente dessa forma, que Deus nos julga e nos disciplina. Então às vezes assim, você vai conhecer alguém na vida que às vezes está passando por uma luta. Você vai ver alguém na vida que errou muito, que falhou muito, que pecou muito, e que está lá num bagaço de pessoa, e tudo que ele faz dá errado. Aí às vezes a gente vai lá, estende a mão e ajuda o abençoado. Mas esse cara às vezes foi julgado e está sendo disciplinado pelo Senhor. E às vezes você pegar ele pela mão e trazer ele para perto de você, é a mesma coisa de que pegar Jonas e colocar no seu barco, o Jonas que está fugindo da presença de Deus. O barco vai começar a afundar, a tempestade vai vir, e você vai sofrer a tempestade que não é para você. A disciplina, a correção não era para você, mas porque o Jonas está no seu barco, o barco afunda. Então tem pessoas às vezes que está sendo disciplinado pelo Senhor para não ser condenado. Mas às vezes a gente quer trazer e apanhar no barco da gente. E se o barco começar a afundar, a gente vai ficar com dó de jogar o Jonas para fora. E daí a gente vai sofrer o dano. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Confiar a vida ao nosso fiel Criador. Irmãos, nunca se precisou tanto confiar e depender de Deus como nesse último tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante, irmãos, que crer não é só acreditar. Crer não é só concordar. Crer é você confiar, você se entregar e você depender. Crer é confiar, se entregar e depender. Então, quando eu creio, eu confio. Quando eu creio, eu me entrego. Quando eu creio, eu dependo. Senão, eu não creio. Crer não é só acreditar, falar, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Um dia eu preguei uma palavra aqui falando sobre fé, sobre o tamanho da fé, e alguém depois questionou a palavra, falou assim, não, pastor, eu não concordei muito com aquela palavra que o senhor pregou aquele dia. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu tenho uma fé muito grande. Eu falei, mas naqueles requisitos lá, você perdoa? Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Então, eu falei, mas que fé? Para que serve a tua fé? Não, porque uma vez eu só tinha não sei quantos reais no meu bolso, e eu dei de oferta, e Deus abençoou mais. Não, glória a Deus por essa fé, mas essa fé não é a fé que nos leva para o céu. Não é verdade? A fé, irmãos, é você confiar em Deus, é você se entregar para Deus, é você depender de Deus. Fora disso que não é fé, é crendice, é crença. E isso aí o mundo está cheio de gente que crê em alguma coisa. E crê, irmãos, que recebe milagres. E não é Deus que faz. Tem pessoas que creem em alguma coisa, e essa coisa gera uma coisa na vida deles, e eles ficam coisados. E
sem murmurar, está fazendo eu estender minha mão e abençoar alguém. A minha fé está mudando a minha vida, está fazendo eu ser alguém que perdoa, está fazendo eu ser alguém que ama, está me tornando alguém melhor para a sociedade. E não está, é só para mim. Então não é fé isso aí, essa fé não resolve. Aleluia. A nossa fé, irmãos, tem que ser a fé que confia em Deus. Aleluia. Entrega a sua vida totalmente ao seu fiel Criador. Pedro vai frisar que Deus é fiel e é Criador. Ele é fiel e Ele é Criador. Então Ele é fiel. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. E Ele é Criador. Ele te conhece. Ele sabe todos os teus defeitos de fato. Ele sabe cada detalhe da sua vida. Ele é o Criador. Ah, mas Ele que me criou assim. Não, os defeitos você foi adquirindo no caminho. É que nem um mecânico que não tem prática num carro muito moderno. Ele é acostumado a mexer com platinado, no carburador, não mexe com injeção. Aí você pega um carro lá com injeção, tudo eletrônico, e leva para um camarada desse, ele não vai saber mexer. Assim, irmãos, é nós na mão do diabo. O diabo não sabe mexer com nós, mas o nosso Criador sabe. Se você vai na oficina do diabo, você volta com mais defeito que você tinha. Agora você vai na oficina de Deus, Ele te conserta, Ele te alinha. É isso que nós precisamos entender, confiar nossa vida ao fiel Criador. Ninguém melhor do que o Criador para entender de você, irmãos. Entender de nós. Deus ama nós. Deus ama a gente e Ele cuida da gente. Coloque-se de pé. Se nós tivéssemos o cuidado de nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas se porém somos julgados pelo Senhor, nós vamos sendo disciplinados para não ser condenado com o mundo. Então eu quero que você olhe para você e pense assim: eu ainda tenho jeito. Glória a Deus. Eu ainda tenho jeito. Eu ainda tenho condições para continuar. Ah, Senhor, que nós possamos saber viver a disciplina. E na disciplina nós vamos nos voltar para Ti e nos entregarmos totalmente a Ti, e amar somente a Ti, e confiar somente em Ti, e depender somente de Ti, porque só assim nós vamos dizer que temos uma fé que vence o mundo. Amém? A fé que vence o mundo é a fé que vence a nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos. É a fé que faz nós nos esvaziarmos de nós e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. É a fé que, ainda que em lutas e dificuldades, nós nos alegramos porque o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós. É a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava na fornalha ardente, e lá na fornalha, antes de entrar, eles falaram assim: nós não vamos nos dobrar, porque se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará. Mas e se Ele não livrar você? Nós ainda não vamos nos dobrar, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é criador, o nosso Deus conhece os nossos corações, o nosso Deus está olhando para cada um de nós, e às vezes Ele nos disciplina, para nós não sermos condenados com o mundo. A disciplina vem não para condenar, mas para nos alinhar com o propósito de Deus. E que nós possamos estar alinhados, e que nós possamos enxergar a disciplina de Deus sobre as nossas vidas e nos voltar para Ele. Porque, irmãos, o mundo, se sofre a disciplina, o juízo de Deus, ele se revolta. Mas o crente fiel, ele entrega-se à vontade de Deus e volta para os pés do Senhor. Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Deus, tu és fiel, tu és lindo, tu és precioso, tu és tudo para nós. Obrigado por tua graça, por teu grande amor. Obrigado pela disciplina, pela correção. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que tu és. Continue abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, e que nós
possamos vencer toda e qualquer circunstância no Teu nome, prosseguir adorando e exaltando a Ti, Pai. Em nome de Jesus, continue falando com a Tua igreja, abençoando a Tua igreja, abençoe aqueles que estão enfermos, que precisam de um milagre, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos em favor de cada um deles. Abençoe a família, a casa, o lar de cada um, trabalho em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Amém. Lembrando que amanhã tem culto na casa da irmã Guerta, às 15 para as 8, irmãos. 15 para as 8 na casa da irmã Guerta. Não perca. Vamos ali cultuar. Ela mudou para a casa dela ali, está perto de nós. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.